Vamos desenhar um vampiro? Hoje é dia da série Criando o Nosso Mangá do Zero. E a gente vai desenhar aqui mais um personagem, o Kupendieep. O que é um Kupendieep? Não faço a mínima ideia, mas a gente vai descobrir junto aqui ao longo do vídeo. Eu só sei que ele é muito diferente, que é um meio morcego, alguma coisa assim, e que faz parte da tripulação que a gente vem desenvolvendo, do navio, do capitão. Esse é mais um dos personagens. A gente já criou com ele 5 personagens e a cada dia tá desenvolvendo mais e tá mostrando pra vocês capítulo a capítulo, personagem por personagem, esse mundo desse mangá se construindo. Pra você que chegou agora, muito prazer, meu nome é Ana Lopes, eu sou ilustradora e esse aqui é o Desenhana, um canal que se propõe a ser uma comunidade criativa, onde a gente fala sobre artes no geral, projetos criativos, música, cinema, teatro, literatura, enfim, vários assuntos pra gente ficar distante desse ruído, dessa bagunça de informação que tem nesse mundo muito louco. Vou te pedindo o teu like, que é muito importante pra gente. Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E o mais importante, deixe seu comentário aqui pra gente saber o que você tá achando do nosso canal. E sem mais demora, vamos pro nosso desenho do nosso misterioso Kupendieep. A gente já começou já no digital, deixa eu só dar um adendo aqui. A gente começou no digital para deixar mais dinâmico o vídeo. E aí eu tô começando o croquis, a gente tá fazendo uma posição frontal, né, dele. Começar pela posição dele de frente. E aí a gente optou, né, João? Ele tem uma foice. Exatamente. Ele tem uma foice gigantesca. Os mitos originais dos Kupendieps do folclore dizem que eles têm machados de meia-lua, né? É o que eu li no Luiz da Câmara Cascudo e todos esses outros livros que eu peguei como referência. Nesse caso eu quis colocar como uma foice. Como eles vivem em cavernas e tudo mais, eu achei que ficaria interessante até se fosse meio que uma foice que também agisse como uma picareta, sabe? Pra conseguir quebrar as pedras e tudo mais. E, assim, foi esse formato, assim, que eu imaginei, que eu achei que ficasse legal, né? Uma foice desse tamanho ia ficar interessante de assistir. Aí a gente começou pelo rosto. Num primeiro momento, a gente conversou sobre o nariz dele ser mais arrebitado, né? Ser mais pra cima. Foi a ideia inicial que a gente teve, né? É que lembra mais os morcegos. Aí eu fiz o olho mais, a pálpebra mais caída pra dar uma impressão mais assim, uma pessoa mais experiente, mais calma, né? Não dá essa aparência um tanto quanto infantil quando tem o olhão assim aberto. Pois é. Vai ficar mais calmo assim. Aí eu fiz esses risquinhos porque você falou que tinha pelo, né? Então, a minha ideia inicial era que a pele fosse coberta de pelos e tudo mais, que é uma ideia que acabou indo também pra arte final. Só que aí a gente teve a pergunta, né? Vai ter barba? Vai não ter? Porque ele tem pelo no rosto, né? Aí chegou o momento das orelhas. As orelhas, eu até pensei que era mais tipo um elfo, né? Mas é mais pro estilo de morcego, né? Exatamente. Mais orelha de morcego, porque ele não é um vampiro, né? Dá pra descrever como vampiro pra poder, sabe, dar uma ideia, assim, por cima de como é o personagem e tudo mais, mas a ideia é que ele é um homem morcego, né? Uma fusão entre um ser humano e um ser morcego. Sim. Aí tem o cabelo, né? Que você queria um cabelo mais assim, mais esticado. Acho que eu fiz até muito alto. Eu tinha falado que o cabelinho um pouquinho mais espetado, assim, né? Desse jeito que tá agora. Só que aí não era pra ser espetado demais, né? Porque senão ficava parecendo um personagem de Dragon Ball. É verdade. Aí depois você falou sobre o chapéu, né? Que a priori ele tem um chapéu, né? A primeira coisa foi... Foi uma das ideias que a gente teve, foi ter um chapéu, né, na cara dele. Porque, veja, ele é um meio morcego, né? Ele não tá acostumado, não que ele queime no sol igual vampiro nem nada, mas ele não tá acostumado a espaços claros, a claridade do sol, mas ele vive em cavernas, ele vive em lugares escuros, né? Então eu imagino que pra conseguir proteger os olhos, conseguir enxergar direito mesmo no alto mar, que é onde ele vai ficar, junto com a tripulação e tudo mais, o certo seria ter algum tipo de proteção pra cabeça, né? Alguma cartola, etc. Fica bom, inclusive, fica interessante, porque existia no Brasil antigo o ditado de que quem sai sem o chapéu sai sem a cabeça, né? Ele tem chapéu, o capitão tem chapéu, então acho que fica legal, né? Acaba coincidentemente ficando legal. Aí a gente optou pela cartola, né? E a cartola tem buracos também para as orelhas também. Isso, eu até falei assim, onde a gente vai colocar as orelhas, né? E depois eu lembrei, só fazer nas abas, fazer uns orifícios pra cartola. Lógica de quadrinhos / desenho animado comum, né? Então eu fiz o rosto dele um pouco mais alongado, depois ali, como mostrou ali, eu cortei um pouco com a máscara e subi um pouco mais pra fazer um pescoço mais alongado, né, mais com um jeito assim de pessoa mais adulta, né. Pois é. Tá certo. Aí eu melhorei a mandíbula dele pra ficar mais forte. Aí tem um lenço que, na verdade, você sugeriu uma espécie de teia. Alguma coisa relacionada à aranha.
É. Aí eu sugeri uma aranha, né? É. Porque a aparência dele é daquele pessoal da época vitoriana. Uhum. E teria um lenço no pescoço. Aí depois você falou da teia, né? Aí porque a ideia, assim, pra sociedade desse personagem, do Kupendiepe, né, é que eles vivem em cavernas, e dentro dessas cavernas também tem um outro tipo de ser, que são as aranceias, né, que são criaturas, aranhas, que também estão lá junto com eles, né. A ideia é que os dois evoluíram juntos por meio do sistema mágico desse mundo, né, o fluxo desse mundo mágico, que acabou transformando as aranhas e os morcegos que tinham nas cavernas desse universo, acabou transformando ele nesses seres humanoides. Como os dois vivem juntos, e as aranceias nesse caso são tecelãs muito experientes, que fazem coisas lindas, vestidos lindos, etc., são elas que fazem também as roupas dos Kupendiepes, nesse caso. E aí, onde cabia, onde eu achava que seria interessante, eu tentei adicionar algum elemento de teia, algum elemento de aranha, né, pra poder fazer referência a isso. Que acabou virando um lenço no pescoço dele, ficou bem legal. É como se a roupa toda fosse feita dessa teia mágica, assim, sabe? A inspiração pra poder fazer essas roupas foram elite do século XIX e tudo mais. A gente queria que fosse o pico da elegância esse personagem, não é verdade? Pois é. É porque a gente já tem a descontração do Saci, né? E o Capitão, que já tem uma pegada assim mais do cangaço. E é mais malandro também, né? Isso, exatamente. Agora a gente queria uma pessoa mais assim, pra dar um certo equilíbrio de elegância, garbo e elegância. E nesse universo não tinha quem combinasse mais com essa descrição do que um Kupendiepe, né? Essa lenda, ela vem da onde, João? É uma lenda indígena antiga que está descrita no livro O Dicionário do Folclore Brasileiro, do Luiz Câmara Cascudo. Os livros originais, o mito original, descreve uma população indígena alada, que tinha asas de morcego e que dormia também de cabeça para baixo, igual morcego. Eles eram homem morcego, basicamente, né? Sim. Eles viviam em cavernas, usavam machado de meia-lua e saíam por aí conquistando terras, dominando territórios, dominando os povos, né? Até que os índios, né, os indígenas que, sabe, desenvolveram aquele mito, de acordo com eles, foram até a caverna dos Kupendiepes, armaram uma emboscada para eles e conseguiram exterminar e sabe, destruir a sociedade Kupendiepe. E esse é o folclore original, né? Aí, para esse mundo de fantasia, eu quis fazer algumas adaptações, mudar um pouquinho, como tinha as aranceias também nesse mundo, que são esse povo de aranhas, eu quis misturar uma coisa com a outra, porque os dois vêm de cavernas, e acabou dando nessa raça que a gente criou aqui, né? Agora a gente vai partir para a foice, que é bem grande mesmo. E aí tem um detalhe aí que eu quero falar sobre ele, que nessa foice tem uma incrustação de umas pedras, certamente pedras preciosas, né? Umas gemas, né? Essas pedras, elas irradiam só pra arma ou pro personagem também? Não, elas são, nesse caso é só pra arma mesmo, porque como elas estão incrustadas na arma, né? Então a energia delas como que se espalha pelo resto da lâmina e tudo mais, e dá essas propriedades mágicas, assim, pra foice. É que como eles são uma sociedade de seres que vivem em cavernas, vivem no subterrâneo, é natural que eles vão encontrar várias pedras mágicas, várias coisas que ressoam, né, com essa magia, com essa música universal que compõe a magia desse mundo. Então, eles têm acesso a esse tipo de coisa e, claro, eles vão usar, né? Ali eu tô fazendo, conforme você falou, eu fiz uns riscos pra mostrar a força das pedras irradiando pela lâmina, né? E é um formato de onda e tudo mais, né? A gente quis fazer essas linhas porque lembra um pouco até partitura e lembra ondas, tudo, uma ondas sonoras, tudo mais, porque, de novo, a magia desse mundo tem um elemento muito musical, né? Então, o formato específico é por conta disso. Ali no rosto a gente modificou um pouco o nariz, deixou o nariz um pouco mais pra baixo, né? A gente acabou achando que aquele formato meio arrebitado dava um ar meio infantil. E aí a gente jogou um pouco mais pra baixo o rosto. Exatamente. Pra ficar um pouco mais envelhecido, né? Nessa parte do casaco, você falou pra mim sobre umas pontas, né? Que eu até interpretei, ficou meio Batman, mas depois a gente foi se acertando, assim, né? A gente foi se acertando. Porque assim, como a roupa tem que ser elegante, né? Não tem muito espaço pra ficar variando. Vai colocar espeta aqui, espeta ali, né? Tem que ser um negócio assim, mais chica ele, né? Mas, como ele vive em cavernas, eu queria colocar pelo menos uma referência, sei lá, estalactite, estalagmite, alguma coisa desse tipo, né? E o jeito que eu achei foi nessa cauda aí do casaco dele, né? E aí, eu quis colocar, né? Se deu pra colocar uma referência, eu coloquei. O legal é assim, porque a gente vai fazendo e vai falando para as pessoas do que se trata. Então, quando você faz o personagem, ele tá todo ali, tem referências ali de tudo que a gente faz, né? É estalactite, é a teia de aranha, tudo tem um motivo. Todas as referências ao universo desses personagens, Exatamente. Né? Agora a gente vai partir para as asas, e as asas, obviamente, de morcegos, né? Asa com de certeza. morcego. Com certeza. É fina e com aquela pele, né? Uma membrana que cobre. E eu acho que ficou legal pra caramba, sinceramente. Ficou, eu achei. Completou, eu gostei pra caramba. Bem.
a gente conversou também sobre as mãos, né? Que você queria que ele tivesse umas unhas compridas, que nem uma garra. Exatamente. Porque se você já viu mão de morcego, assim, ou a asa de morcego, a asa, ela tá no meio da mão, né? Nesse caso, quis fazer as asas nas costas, né? Mas a asa do morcego já emenda com a mão. E o morcego tem aquela mão muito, muito fina. Então, pra não deixar ele monstruoso, eu não quis dar pra ele garras, assim, muito afiadas. Mas, pelo menos alguma coisa ali de unha, etc., eu quis colocar pra poder fazer referência a isso também. Inclusive, pra quem assiste, eu gosto muito de filme de vampiro. A mão de vampiro é aquilo Nosferatu, né? Tem aquela mão imensa, comprida. Gigantesca. Exato. E agora a gente vai partir pra line art, né? Que é a hora que eu refino o esboço. Eu gosto muito dessa parte. Porque ela vai refinando aquele esboço, a gente vai eliminando coisas desnecessárias. É verdade, verdade. Nessa parte aí, eu aumentei um pouco os ombros pra dar um aspecto mais forte pra ele. Embora ele seja um personagem magro, né? Sim. Mas, mesmo assim, se fica legal, fica legal. Não é né? nem magro, é longilíneo, né? Ele é esticadão. É como todo vampiro. Vampiro Então. tem essa forma assim, elegante. Aí eu dei uma esticada na perna. Nessa parte aí, a gente chegou na parte da blocagem das cores. Você pediu pra eu aumentar os cabelos, né? Pois é. E a gente também tinha escolhido algumas cores que não chegou num consenso, né? A gente tinha uma ideia inicial de como fazer as cores, de novo por causa de teia, disso que eu descrevi, só que a gente olhou e não gostou muito do jeito que a paleta de cor estava, né? Então a gente decidiu fazer uma troca. Começou a trocar as cores, o cabelo ficou mais comprido. Então aí a gente colocou umas cores mais fortes pra ele, porque a princípio a gente queria um off-white assim na roupa dele, mas depois a gente percebeu que não tava caindo bem. Né? Pra cor que a gente queria pra ele, né? Pra emoção que a gente queria que ele passasse, né? Exatamente. Aí a gente começou a optar por cores mais escuras. A gente foi pra um vermelho sangue, assim, vermelho vinho, vermelho sangue, que é algo mais sofisticado e tem mais a ver, assim, com sangue, né? Que é o que ele bebe. É verdade. Aí eu tinha esquecido de completar os dentinhos dele, né? Pintamos as unhas, as garras. Acho que ele ficou extremamente elegante com essa cor mais escura, viu, João? Eu também. Gostei pra caramba da cor mais escura mesmo. E se você estivesse perguntando também do porquê que colocou aquela sombra branca na cara dele, é pelo, né? Como se fosse uma pelagem que tivesse em cima do rosto dele, né? Pra além do cabelo. É uma penugem, né? Um pelinho. São pelos, assim. É uma camada fina, assim, de pelos que tem por cima dele, né? Pálida nesse caso, né? Ele tem um cabelo por cima também. É verdade. E aí as pedras, são várias pedras, vários tipos de pedras que irradiam essa energia, né? Essa magia. Essa magia. Pela lâmina. E aí eu dei um efeito de brilho nessa camada pra poder mostrar que tava irradiando, bem como nas pedras, né? Que são mágicas, né? São mágicas. São parecidas com as pedras do chapéu do capitão, né? Sim. Tem semelhança, sim. Eu imagino que o design dessas pedras, assim, a gente ainda possa rever esse tipo de coisa, mas pode ter alguma conexão, né? A pedra dos dois, do chapéu, da foice e tudo isso mais.
Agora, depois da blocagem, a gente entra na fase da renderização, que é colocar as sombras, as luzes, os reflexos, para o personagem ganhar mais uma tridimensionalidade. Eu achei que ficou muito legal. Eu ia te perguntar isso agora. Fui texturizando, né? Dando a impressão de profundidade. Dando uma textura, assim, também pras asas, né? Então, é muito legal, uma experiência muito legal você pegar e construir um personagem a partir da visão do escritor. Porque ele vai te dando as coordenadas, mas pro desenhista, você nunca sabe onde é que aquilo vai parar. E aí você começa a ver tomar forma. Pra gente que desenha também é uma surpresa. É uma surpresa pro escritor ver e também é uma surpresa pro desenhista. Aí eu coloquei um pouco de textura, né? Sim. Pra dar uma aparência aveludada pra ele. E a gente tá quase chegando no final da renderização do nosso Kupendiep. Brilho da lâmina. Não pode faltar. Não pode. É perigosa essa lâmina. Pois é. Ajuda também, porque não é só... Eu disse que é uma foice que age também como picareta, e ela é de verdade, mas não é só por causa que eles vivem em cavernas, né? Um dos seres que adora ficar invadindo as cavernas do Kupendieps pra poder conquistar e tentar são as cucas, né? Que tem como servas nesse mundo os noratos, que são servos de pedra que elas pegam e é toda uma história. Fato é que as foices também servem, no caso, como armas contra estes outros seres, porque os noratos têm pele de pedra, assim, eles conseguem transformar a pele deles como se fosse em pedra e resistir a golpes normais, né? Então a foice também serve pra com esse intuito, né? Então a gente terminou assim o nosso personagem meio vampiro, meio morcego, o Kupendiep, que é um personagem do folclore, eu nem conhecia. É um personagem mais obscuro, assim, no folclore, não é muita gente que conhece, né? Mas tá ali registrado, é um personagem que existe no folclore brasileiro. É uma raça, no caso, né? Muito legal. Então, como eu sempre faço, eu vou passar a bola pro João, pra ele falar pra gente qual vai ser o próximo personagem, que falta mais um pela história, tem mais um personagem, né? E aí, a gente já sabe até qual que vai ser. E você pode falar pro pessoal qual que vai ser? Claro. Falta mais um personagem desse grupo, assim, de protagonistas, né? Que é o Capitão, a Naiad, que são os protagonistas, e os personagens secundários, que são toda essa tripulação que vai estar junto. Desse grupo, só falta mais um. Faltam ainda os antagonistas, etc. Mas isso é pra outra história. A personagem que eu acho que a gente deveria fazer agora, tendo feito todos os outros, é o último membro da tripulação desse pirata, é uma Kaiara, inspirada no mito da Kaiari, que nesse mundo é como uma dríade, uma ninfa que vive dentro de uma árvore e que acabou se perdendo e se metendo no meio da tripulação desse capitão. Tá certo, muito bem. Tô bem curiosa pra saber que caminho a gente vai levar pra fazer essa última personagem do lado do capitão, né? Exatamente. Porque ainda vai ter mais coisa, ainda vão ter os vilões. Vai sim. Tem arma pra gente desenhar, tem cenários pra gente, né? As próprias varinhas. A gente, no último vídeo, a gente deu uma palhinha ali na imagem de teste que a gente colocou de sacis, mas a gente ainda tem que desenvolver as varinhas mágicas desse mundo. Tem muita coisa ainda pra poder fazer. O navio. É verdade. Vai aparecer um monte de coisa. Mas desse grupo, essa é a última, que é a Kaiara, muito bem. Então, João, quais são suas considerações finais? O que você tá achando? O que você achou do personagem? O que você tá achando que o projeto tá andando? E se despedir do pessoal. Olha, eu tô adorando esse projeto, de verdade. Eu já falei isso em outros vídeos, mas ver assim os meus conceitos, as minhas ideias sendo desenvolvidas assim, indo cada vez mais pra frente, criando, fazendo esse universo tomar forma mesmo, sabe? É uma sensação que não tem igual. É maravilhoso, assim. Eu adoro poder fazer isso, levar isso pra frente, poder transformar todos esses conceitos, todas essas ideias, todo esse folclore brasileiro, dar esse ar de fantasia, dar esse ar de história, dessa coisa, assim, sabe? Eu fico muito, muito, muito feliz de estar esse projeto andando pra frente cada vez mais, né? Dessa vez andando mesmo, porque ele tem 2 pernas. É verdade. E não só anda, como voa, né? Voa também. Tem as 2 pernas e tem asas. Ele tem várias formas de ir pra frente. Tá certo.
Então, como a gente sempre faz, seguindo o roteiro aqui, o João vai se despedir e eu vou mostrar ainda algumas imagens do personagem, acho que foi o Saci, né? Que é o personagem anterior. Os 2 meses Sacis, isso mesmo. Isso. E aí eu vou mostrar algumas poses deles, porque a gente não termina só aqui, a gente só traz o start, né, do personagem. A gente fica trabalhando com eles depois, fazendo model sheet, várias poses, várias coisas pra gente poder trabalhar ele pra publicação da revista, porque você só vai conseguir ter uma intimidade com o personagem se você conseguir desenvolver ele lutando, ele dando risada, ele em várias situações. E a gente ainda vai desenvolver eles mais também, né? Isso. Esse é o primeiro conceito deles, mas até chegar no produto final, a gente pode olhar de novo e pode até modificar algumas coisas que a gente acha que não vai funcionar ali. Então esse é o start do personagem. Mas pra um start, eu já tô adorando, viu? Tá certo. Aí o João vai se despedir aqui e eu vou colocar algumas imagens pra vocês verem ele em outras posições e algumas posições que a gente trabalhou também na semana passada dos meio sacis. Ok? É com você, João. Bem, como eu já disse, eu tô adorando poder fazer esse projeto. Eu tô adorando que ele esteja ido cada vez mais pra frente, que a gente esteja progredindo com ele da forma como está. No próximo vídeo a gente vai fazer a Kayara e eu espero que vocês, o público, estejam lá também pra poder ver esse próximo passo. Eu fico muito feliz que estejam vocês aqui assistindo, torcendo para que esse projeto possa ir pra frente cada vez mais. E no mais, eu fico por aqui. Tô muito feliz de poder estar aqui, de poder estar desenvolvendo esse mundo. Muito obrigado e até mais. Chegamos aqui ao final de mais um episódio da nossa série Criando um Mangá do Absoluto Zero, que a gente mostra como a gente tá fazendo a nossa publicação independente, todas as dificuldades, a criação dos personagens. Se você gostou, deixa o seu like, considere se inscrever no nosso canal. Se puder, compartilhe com alguém que você acha que gosta desse tipo de conteúdo. E o mais importante, deixa o seu recadinho aqui, o seu comentário, falando o que você acha, o que você achou do personagem, desse desenvolvimento desse mangá. E muito obrigada pela tua audiência. A gente se vê no próximo episódio com mais um personagem e até lá. Tchau!